audiência, assim como a presença dos colegas aqui no auditório, é sinal de prestígio para nós, técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, especialmente nesse nosso curso de Previdência Social para servidores do Estado de Roraima, que também é aplicável às demais carreiras de Estado das 3 esferas. Eu sou Auris Fran e vou ministrar para vocês agora o módulo sobre conversão de tempo especial em tempo comum. Mas eu gostaria de combinar uma coisa para vocês primeiro. Durante a apresentação haverá alguns momentos de reflexão. E eu quero contar com a ajuda de vocês nesses momentos. Tá? E gostaria que vocês repetissem, cantando, o seguinte refrão. Porém, ai, porém, porém. Pois é. Então, quando eu disser porém, não, porém, ai, porém. Vamos lá. Porém. Isso. De novo, porém. Está fraco. Porém. Isso. Muito bem, porque haverá vários poréns na nossa apresentação que vale a pena a gente discutir. Então, caríssimos, como já está colocado aqui, né? Nós vamos trabalhar, nosso curso é Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Roraima, nós vamos trabalhar o módulo Aposentado Especial dos Policiais Civis? Não, filho, não, não. Daniel, volta, Daniel. Esse é o de amanhã. Não, não. Tá? Policial Civil amanhã a musiquinha é outra. Tá? A musiquinha amanhã é mais cinematográfica. Tá? É outra coisa. Bora lá, meu bem. Esse é o de amanhã. Vai. Conversão de tempo especial em tempo comum. E para você que nos assiste aí no YouTube, e também para os presentes, vale a pena dizer que esse material nosso aqui ele está disponível, tá? No nosso Instagram, no link dessa transmissão do YouTube, que você acessa através do link no nosso Instagram. Tá? Você acessa o Instagram TCR Roraima, tá? TCRR, tá? Ou TCR Roraima, só por instância, não vem a lembrança, TCRR, tá? No Instagram, e você vai encontrar, você vai passando lá nos stories, tá? Entra nos stories, vai passando, e você vai ver um desenho em formato de celular, e lá está o endereço dessa apresentação aqui no YouTube. Conversão. É o que tem lá, conversão. É nisso que dá você fazer mais de uma apresentação para dias seguidos. Tá? Não faz mal. Vamos já dar início aqui. Sim, outra situação também. A folha de presença, tá? Nós gostaríamos de já circular. E aos colegas que estão aqui presentes, mas que não puderam se inscrever através da Escola de Contas, nós pedimos, por favor, que vocês, ao final aqui da lista, vocês aponham seus nomes e seus dados, tá? Para que possa ser expedido o respectivo certificado. Tá? Sim, a colega recomenda ali que quem não fez cartilha caligráfica como eu, por favor, escreva em letra de forma. É mais fácil. Aqui, meu bem. Esse hipermeno não tem comprovação científica, esquece, não compre. Tá? Não existe prova científica de que o ômega 3 melhora a memória, essas coisas. Ele é bom para o sistema cardiovascular. Está comprovado só isso.
Lembrando também aos colegas aqui presentes e também a quem nos dá audiência no YouTube, que estas apresentações, bem como este curso com esses instrutores, eles também estão disponíveis para os órgãos que nos chamarem. Tá? A Secretaria de Atos de Pessoal do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, ela já está disponível para levar isso, para apresentar isso de forma presencial, que assim a gente conversa, a gente interage, a gente tira dúvidas, tá? E basta que vocês façam contato com o nosso secretário-geral e também com o nosso secretário de controle externo, de controle de atos de pessoal, secretário de atos de pessoal, que é aqui o doutor Damião, está aqui presente. Tá? Foi o primeiro foi o instrutor do módulo 1. Olha, começou. Então, gente, agora é dos Vera. Então, gente, como eu havia falado, ali nós vamos tratar sobre a conversão de tempo especial em tempo comum. E eu sou Auris Fran, como já disse antes, e tempo especial, gente. Tá? Tempo especial é uma coisa que a gente ouve falar, já ouviu falar, mas não sabe onde está e não sabe como fazer para obter. É muito interessante que há vários colegas em diversas carreiras do Estado que têm direito à contagem diferenciada de tempo comum, perdão, de tempo dessa contagem diferenciada desse tempo especial em tempo comum para fins de contagem para aposentadoria, inclusive para anteceder, tá, a aposentadoria, mas que, infelizmente, não sabem que possuem esse direito e nem como obtê-lo. Então, para isso, primeiramente, nós vamos descrever para vocês onde que se aplica isso. Aqui nós trouxemos para vocês a informação que a conversão ela cria a possibilidade de que o tempo de trabalho nessas condições, realizadas entre 11 de dezembro de 1990, tá, data do início da Lei 8.112, e 12 de dezembro de 2019, véspera da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, seja contada de forma diferenciada, ou seja, com acréscimo, com um fator multiplicativo de 1,4 para o tempo dos homens e 1,2 para o tempo das mulheres. Não me perguntem por que eles deram esses fatores aí, tá? Mas é a regra. Tá certo? Ou porque as mulheres têm um fator menor que o dos homens. Tá? Talvez porque os homens têm mania de morrer mais, de se expor mais. Pode ser. Diga aí. Essa diferenciação ela ocorre porque, no geral, as mulheres já têm uma regra de aposentadoria mais benéfica do que os homens. Então, daí essa diferenciação. Obrigado pelo esclarecimento que eu procurei e não tinha encontrado. Obrigado, Damião. Está vendo? Então, gente, quando a pessoa tem um tempo diferente, chamado de exposição a determinados agentes nocivos, a pessoa pode requerer esse tempo e essa contagem diferenciada sob determinadas condições que nós vamos exibir aqui para vocês. Qual? E isso gera efeito prático, qual seja, gera a possibilidade, atenção para a palavra possibilidade, tá, de antecipação do momento em que o servidor poderia se aposentar. Funciona, troço? A bateria está fraca. Bom, poderia se aposentar e receber o abono de permanência, conforme a regra aplicável, como já foi colocado aqui pela manhã pelo doutor Damião. Está fraco. Bom, o amparo legal para isso, vejam vocês que é bastante sólido. Começa tem na Lei 8.213, né, que trata é a lei que regulamenta os benefícios do INSS, tá? E a Emenda Constitucional 103, esse recurso ordinário de repercussão geral do STF, e as portarias normativas tanto do Ministério da Previdência quanto do Ministério da Economia, tá? Que foram, e demais notas técnicas, que foram esmiuçando, tá, como se aplica esse direito, essa possibilidade de alcance desse direito na prática. E uma pergunta que merece resposta.
Quem pode converter tempo especial em tempo comum? Isso aí é o que vocês, sem dúvida, estão se perguntando. Então, a resposta é: a conversão de tempo especial em tempo comum é possível ao servidor, à servidora, que exerceu suas atividades em efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Tá? Vejam vocês, agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses naquele período, 11 de dezembro de 1990 e 12 de novembro de 2019. E isso gera a possibilidade de aposentadoria com uso desse tempo convertido, como nós já acabamos de dizer, conforme já está prescrito na emenda 103 de 2019, nos seus artigos 10 e 21, que trazem duas regras para se aplicar esse tipo de possibilidade de uso desse tempo para aposentadoria. Qual é? No artigo 10, por idade, 60 anos, tá? Precisa ter 60 anos, e na regra do artigo 21, que é a regra de pontuação, tá? Que é semelhante à regra do artigo 3º da emenda 47, né? Que, se vocês bem lembrarem, a emenda 47 traz a regra do pontuação 85-95. E vejam vocês que, conforme o artigo 10 da emenda 103, que trata da idade, a regra diz o seguinte: o servidor deverá preencher 60 anos de idade, 25 anos de efetiva exposição e 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Tá? Aqui não tem o que fazer. A pessoa que, mesmo estando exposta a 25 anos ou mais àquela situação nociva à sua saúde, tá, tem que ter 60 anos. Não há o que fazer na regra do artigo 10 da emenda 103. Tá certo? Não há o que fazer. Porém, cantado, gente. Bora lá. Porém, isso. Você que nos assiste aí, uma hora dessa, você vai ouvir o pessoal cantando melhor. Tá? Então, gente, todavia, na regra do artigo 21 da emenda constitucional 103 de 2019, que traz a regra dos 86 pontos. Tá? O que é essa regra? Essa regra diz o seguinte: ó, nesta regra de pontuação, o servidor deverá obter, no mínimo, 86 pontos. Tá? Não é loteria, é uma pontuação objetiva, que se constitui como somatório de contribuição mais idade, considerando toda a sua contribuição, inclusive a verbação que ele trouxer de outras carreiras, tá? Sendo que, inclusive, outras carreiras também, o regime geral também entra, tá, nessa contagem, sendo que, de todo o período contributivo, 25 anos devem ser de efetiva exposição comprovada por perícia técnica, além de 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Tá? Aqui, o que muda aqui? Na outra regra, você tem que ter 60 anos e 25 anos de exposição. Nessa daqui, você não precisa ter 60 anos, mas tem que ter, comprovadamente, 25 anos de exposição. E nós vamos agora adentrar nesse mundo fantástico, tá? Dessas coisas nocivas, ruins, que fazem mal à saúde de vários trabalhadores de várias carreiras, inclusive que estão no serviço público. Ó, caso o servidor tenha os 25 anos de efetiva exposição, mas não atinja o somatório de 86 pontos, idade mais contribuição, sendo 25 anos de efetiva exposição, não terá direito à aposentadoria especial. E aí entra uma outra musiquinha. Que peninha. Bora lá? Pronto, viu? Tá vendo, gente? Então, queridos, vejam que essa regra é benéfica, ela dá com a mão e ela bate com a outra. Vejam vocês. Mas, para as pessoas que estão expostas a determinado tipo de ambiente que são reconhecidamente nocivos, e aqui a gente faz o adendo, ambientes e atividades. Tá? Mesmo nessa regra, 86, ela ainda é benéfica. E a gente vai chegar lá para dizer por quê. E aí a gente vai mostrar para vocês aqui a parte mecânica da coisa, ou seja, como funciona. Usa-se um fator específico de conversão do tempo especial em tempo comum. Tá? O fator nós já colocamos aqui, 1,4 para homens e 1,2 para mulheres, porque, como bem colocou aqui o doutor Damião, as mulheres já têm uma regra
mais benéfica para a sua aposentadoria. Não tem nada a ver com os homens que vivem naquela faixa etária, né, dos 15 aos 41, salvo melhor juízo, né? Cadê os colegas aqui da epidemiologia? Tem algum da epidemiologia aí? Para falar, para dizer a faixa certinha, mas acho que é de 15 aos 41, em que o pessoal morre de graça, né? Porque geralmente sai por aí empinando a moto numa roda só, faz roleta russa, quer brincar de super-homem na moto, em estrada que tem curva e tal, etc, etc, etc. Né? Nós, homens, fazemos muitas besteiras, e muitas dessas bobagens nos tiram a vida, infelizmente. Então, gente, para isso, o ano comum para os servidores em geral possui 365 dias, certo? Fora os anos bissextos, né, que não vem ao caso. Mas, para homens que exercem suas atividades em efetiva exposição, o tempo de 365 dias é multiplicado acrescentando o fator previdenciário de 1,4. Pode fazer na calculadora aí, sempre que você quiser, tá? Que vai dar 511 dias. 511 dias dá uma diferença de 152 dias, salvo o melhor juízo. Né? Que já dá o quê? Aproximadamente quase meio ano. Aproximadamente, quase meio ano. Então, para cada ano que você acrescenta, você é submetido ao fator 1,4, acresce praticamente meio ano, tá? ao tempo de contribuição. Vejam vocês. Então, para mulheres, os 365 dias são multiplicados por 1,2, resultando em 438 dias. É um pouco menos, tá? Dá pouco menos de 100 dias. Mesmo assim, no tempo total, isso é muito benéfico. Nós vamos mostrar mais adiante. Esses dias serão somados ao tempo de contribuição para preencher os 35 anos mínimos para homens e 30 anos para mulheres. Ou seja, você trabalhou menos, mas, ao final, o somatório será igual, como se você tivesse laborado aquele período todo, desde que comprovado exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, certo? Ou de risco, tá? Que entra também na questão dos riscos físicos. Então, gente, quem tem direito à conversão de tempo especial em tempo comum? Tá? Nós falamos ainda há pouco, mas qualquer servidor que tenha trabalhado em ambiente com essa expressãozinha aqui que eu vou bater bastante, efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação destes. Aí nós vamos descobrir o que é isso. E é possível que vocês se vejam nessa exposição aqui, essa explanação, melhor dizendo. Vejam vocês. Primeiramente, vamos entender alguns conceitos muito básicos, muito necessários para a gente poder ir adiante. Primeiro conceito, é preciso se hidratar. Senão a voz vai embora. O que são agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde? A definição se encontra na portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, que ela contém as famosas NR, que são as normas regulamentadoras do trabalho, tá? Que, no caso, a NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa NR ela vem explicando exatamente o que são esses agentes nocivos. Então, consideram-se agentes físicos. Deixa eu só voltar aqui, só para ter certeza que eu não passei. Pronto. Tá? Então, a NR5 ela vem dizendo exatamente o que são agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde. Então, primeiramente, consideram-se agentes físicos as diversas formas de energias que possam estar expostas aos trabalhadores, tais como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes e vibrações. Interessante a gente saber, quem quiser saber mais profundamente sobre o que são cada um desses aqui, existem as demais normas regulamentadoras do trabalho que explicam pormenorizadamente, tá, o que são cada um desses e as formas de mitigar os seus efeitos. Tá?
Isso aqui, tá? Se vocês buscarem aqui, NR ruído, NR calor, frio, pressão, umidade, radiações, você vai encontrar a norma regulamentadora específica para cada um desses agentes físicos. Aqui. A gente traz para vocês também alguns símbolos para a gente identificar, porque muitas vezes nós passamos por eles, ficamos próximos a eles e não sabemos o que se trata. Primeiramente, aqui nós estamos trazendo aqui esse símbolo, tá? Que é um risco de radiação ionizante. Geralmente é utilizado, aparece muito em aparelhos que utilizam energia radioativa, raio-x e alguns outros equipamentos que trabalham com imaginologia também aparece. Você vê ambientes que trazem nas portas, no próprio equipamento, esse símbolo aqui. Outro símbolo, risco de radiação não ionizante. Radiação não ionizante é um negocinho que a gente carrega com ele. Isso aqui, tá? Isso aqui produz radiação não ionizante. Tá, o celular produz. Todos nós somos, se for por essa razão, todos nós somos aposentáveis desde ontem, né? Por conta do celular que produz. O celular é uma fonte de radiação não ionizante. Eu me lembro quando surgiu o celular, né, neste prédio aqui, funcionou. Vou contar um caos aqui para vocês. Neste prédio aqui, neste mesmo lugar aqui, acho que você estava bem. Funcionava o RH do Baner, Banco do Estado de Roraima. E lá no próximo andar tinha o gabinete da presidência e tinha uma colega que era secretária, que ela andava com o celular assim, na bolsa, assim, afastado. Porque ela dizia que o celular produzia radiação e podia causar câncer. Que tinha lido em algum lugar e tal. A internet estava florescendo naquele tempo, né? 90 e alguma coisa, não sei, 94 por aí, talvez, acho que 94 por aí, pós-plano real, e a gente já tínhamos acesso, então começava a aparecer um monte de coisa, inclusive muita besteira, né? O pessoal falava muita bobagem, como hoje, né? A bobagem, a plantação de abobrinha só aumentou, né? Daquele tempo para cá, está muito mais fértil. Então, aí ela dizia que aquilo ali produzia, tinha risco de produzir, a pessoa pegar câncer, então ela só usava assim, à distância, só pegava quando necessário e tal. O certo é que não ficou provado. Da mesma forma que as pessoas que invadem área de proteção de torre de transmissão. Aqui em Boa Vista a gente não vê isso. Tá? A gente não vê isso. Até porque as torres de transmissão, muitas delas tem aqui, são paralelas às avenidas, próximas de algumas casas, de alguns estabelecimentos comerciais públicos, e muitas vezes já aconteceu de pessoas dizerem que determinadas doenças que contraíram era culpa da energia da torre. Porque a pessoa invadiu a área de proteção, né, que você pode ver que tem as torres aqui fora, ali no bairro, entre o bairro Satélite e o bairro Caranã, tem uma área que passa as torres de transmissão. Vocês já transitaram por ali, né, você vê. E ela é uma área grande, ampla, descampada, não tem ninguém perto. A área foi desapropriada para passar as torres de transmissão. Algumas pessoas em cidades maiores, por necessidade de construir suas casas e tal, adentram nessas áreas e fazem edificações. E, infelizmente, algumas até atribuem a energia não ionizante da torre de transmissão, que é energia elétrica, em altíssima voltagem, né, em megawatts, doenças que começam a desenvolver. Não existem provas disso, gente. Tá? Não existem provas disso. Mas é uma lembrança que se faz, tá? Um aviso que se faz da transmissão de radiação ionizante. A energia do celular é muito baixa, a radiação dela é baixíssima. Mas há equipamentos que transmitem, que produzem radiação em níveis muito elevados de radiação não ionizante. Tá? A garganta está ruim.
Então, gente, seguindo. Pronto. Aqui nós temos esse símbolo é muito comum. É o mais comum que a gente vê por aí, né? Esse aí não tem errada. Quem chega perto disso? Hã? Alguém chega perto disso aí e bota, não, eu vou testar para ver se funciona? Hã? Algum de vocês faz isso? Não, esse aí está fácil, né? Sabemos que vai dar choque mesmo. Não tem o que fazer. Então, e aqui eu trouxe, esse aqui eu achei bem interessante, que a gama de símbolos de riscos físicos é bastante densa, e eu achei esse aqui muito interessante, que é o risco de alto ruído. Tá? Isso aqui a gente pouco vê, porque existe uma legislação muito específica quanto à questão de ruído, especialmente nas ruas, que só é permitido 80 decibéis. A legislação só permite isso. Por isso mesmo que a Polícia Ambiental, a Secretaria que trata da questão ambiental no município, aprende aqueles paredões de som, que o pessoal, né, quem é dono de paredão de som, desculpe, mas já tem a audição comprometida, né, o limiar de audição já é muito baixo dessas pessoas, então por isso que eles sempre estão aumentando lá para a gente ouvir melhor, né? Embora o gosto musical também seja uma... Deus o livre, né? Incomoda mais o que toca do que o volume do aparelho, né? É verdade, é verdade. Digo porque eu tenho um vizinho que mexe com isso e tal, aí quando ele resolve testar o paredão dele, que ele usa para fins comerciais, aluga, que é a largura dessa sala aqui, montado sobre um caminhãozinho, ele dá assim, um pequeno toque no volume, pá, os vidros lá de casa treme tudo. Parece que o mundo está se acabando. Então, gente, essa questão do risco de alto ruído. Isso aí são para lugares industriais, tá? Isso a gente vai ter mais coisas em lugares industriais. Por exemplo, alguém lembra aqui quando funcionavam os motores da Boa Vista Energia aqui no centro? Vocês lembram? Ali a gente ouvia de longe, né? Inclusive percebia quando eles paravam também, né? Não é verdade? Ficava em silêncio, aquela coisa assim, e aí para nós era ruim, porque nós também ficávamos sem energia. Né? Lá no Jardim Floresta, também, a usina Floresta, mesma coisa. Tá? Lá existiam também esses símbolos aí. Porque os trabalhadores todos tinham que usar abafadores acústicos, tá? por conta de proteção às suas audições. Seguindo, consideram-se agentes riscos químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pelas vias respiratórias, nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja, pela natureza da atividade, de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. E aqui, interessante, ó. Olha só. Substância corrosiva de metais e substâncias cáusticas. Se você pegar a lata de soda cáustica, tem esse símbolo aí. Tá? Pode observar. Tem um produto, eu encontrei numa loja, que eu vi no Instagram, e vende produto de limpeza e tal, e eu que lavo as varandas lá de casa por causa de 2 cachorros que eu tenho. Aquele momento de abestamento que os filhos pedem, você compra 2 cachorrinhos bonitinhos e tal, mas o bicho cresce, né? Hoje ele me olha assim, os 2, né? E sujam todo dia lá. E papai pagou, papai tem que limpar, né? Não tem o que fazer. Então, aí eu achei uma loja lá que fui procurar um negócio, o rapaz me apresentou um produto lá para desentupir. Entupia tudo. Maravilhoso. Aí ele dizia, isso aqui tira toda a graxa de churrasqueira, limpa tudo. Eu caí na besteira de esfregar com a mão. Pronto. Demorou 10 dias para a mão voltar ao normal, porque a mão descascou toda. Tá? Porque o troço realmente era corrosivo. Tá? Eis aí o perigo de você pegar numa substância corrosiva. Tá? Sem tempo, porque bastava você ter colocado a luva de borracha, isso não teria acontecido. Mas, porém... De novo.
Até o final nós vamos acertar isso. Então, gente, o que aconteceu? A gente sempre acha que aquilo não é perigoso. Né? Aquilo ali não, isso aqui não faz mal. Lavei e tal, depois a mão começou, soltou a pele, praticamente a luva dérmica, que é isso aqui, quase que foi toda renovada. Né? Foi uma grande bobagem. Mas serve de aprendizado. Perdi o troço outra vez. Ah, meu Deus. Daqui. Aí, essa daqui não está errada. Essa daqui a gente não se engana. Né? Mas está naquele remédiozinho contra carrapato, que hoje não, porque nós temos os remédios temos os medicamentos para carrapaticidas orais, né, que são eficientíssimos, né, não fazem mal nem para o dono, nem para o dono do cachorro. Mas antes, o que a gente fazia? A gente passava, tinha que diluir na água, dar banho no cachorro, deixar, né? E o que a gente fazia? Mãos nuas. Eu digo porque eu fiz isso um milhão de vezes nos meus. Tá? Mas no frasco, isso estava lá. E a gente sempre acha que não, isso aqui é só um pouquinho que eu vou deixar ali para pegar. Isso não vai acontecer comigo. Não é verdade? Quem nunca fez isso aí, que lave seu cachorro primeiro. Quem foi? Olha aí, tá vendo? Pois é, minha gente. Vejam vocês. Tudo isso são riscos que a gente corre desnecessariamente. E esse outro produto aqui, e esse outro símbolo aqui, muito interessante, que também a gente passa despercebido. Também tem muitas embalagens que a gente vê por aí que são o quê? Produtos irritantes. Irritantes o quê? A pele, as mucosas, tá? E que a gente não toma os devidos cuidados. Tá? E que uma gama de trabalhadores, inclusive servidores públicos, estão expostos também a esse tipo de produtos. Vejam vocês. E aqui, ó, essa daqui, a gente vê em alguns determinados produtos, especialmente venenos, ou alguns tipos de produtos para a saúde que são indicados em situações assim muito extremas, porque são o quê? Cancerígenos mutagênicos. Mutagênicos significa que eles podem causar mutações nos fetos. Tá? Nos fetos. Tá? Cancerígeno, evidentemente, porque causa câncer. Agora, mutagênico, porque ele pode causar má formação em fetos. Por isso que se coloca dessa forma. E aqui, os riscos biológicos. Eu tenho um colega, biólogo, eu tenho formação em biologia, ele fez mestrado em biologia, depois ele se tornou, aliás, hoje ele é oficial dos bombeiros. E quando ele fez o mestrado, ele mandou tatuar isso no braço dele. Risco biológico. De certa forma, sim, né? Não deixa de ser. Mas isso aqui significa que aquele lugar, ambiente ou produto, ele pode conter risco biológico por meio de micro-organismos como bactérias, fungos, parasitas, entre outros. E a coisa importante, a aposentadoria especial é um assunto diferente de conversão de tempo especial. Vejam vocês, a aposentadoria especial nós vamos tratar amanhã. Tá? Vamos tratar amanhã especialmente. Mas conversão de tempo especial é hoje. Só um adendo que a gente faz aqui. Aposentadoria especial, para quem vive exposto a determinados riscos, ela já acontece automaticamente, independente da pessoa contar o tempo, fazer essa conversão. Por exemplo, mineiro. Quem trabalha em Minas, 15 anos de trabalho em Minas. Tá? Quem trabalha embaixo da terra, cavando, tirando metais, carvão, etc., 15 anos. Por quê? A exposição às condições de trabalho, elas são absolutamente nocivas. Tá? E elas, literalmente, encurtam a vida laboral do trabalhador.
Deixa eu lembrar outra aqui. Trabalho em eletricidade, linha viva, 25 anos. Acabou. Você não precisa converter. Se você trabalha 25 anos com eletricidade, aqui na rua, você já vai direto. Por quê? Exposição a risco, você já está com exposição direto a risco. Você já é aposentável. Tá? E por aí, então, há determinadas categorias que, naturalmente, você por estar nela e você cumprir aquele tempo mínimo de trabalho, você já se torna aposentável diretamente, independentemente da sua idade. Por quê? A exposição à atividade e os materiais aos quais você está exposto já podem lhe encurtar a vida. Técnico em radiologia. Doutor Bichinho ali, doutor Carlos, né? É tu mesmo, guerreiro. De óculos aí, de camisa... É tu mesmo, eu esqueci, perdão. Esqueci teu nome, perdão, guerreiro. Adolfo, perdão, Adolfo. Sempre achei que teu nome era Carlos. Olha, bicho, faz 15 anos que a gente se conhece. Adolfo, perdão, Adolfo. Mas técnico em radiologia, Salvo Melhor Juízo, também é 15 anos, né? Salvo Melhor 15, não, 20 anos. 20 anos. Tá? Por quê? Ele vai... Hã? 25 anos. Pronto. Então, por quê? É 25 anos, completou 25 anos, qualquer idade, tchau, muito obrigado. Por quê? Você está exposto a microdoses diárias, repetidas, reiteradas de radiação. Tá? Então, isso pode encurtar tanto a vida do trabalhador quanto a sua vida laboral. Então, já pensando nessa exposição, essas categorias têm um rito, uma diferenciação na contagem do seu tempo de trabalho, do seu tempo de contribuição e para preservar a vida do trabalhador. Que ele se aposente e ele possa desfrutar daquilo. Tá? Porque uma das coisas a função da aposentadoria, minha gente, não é deixar um bando de gente encostada em casa, como colocou aqui o doutor Damião, pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da vida? Não, é que você possa desfrutar daquele momento, depois de tudo que você elaborou. Né? Você tem um plano B, você tem um plano C, ou, se for o caso, o abecedário todo, mas alguma coisa para fazer. Né? Para você não ficar parado, quieto, mofando, criando ali, cultivando uma depressão. Né? De preferência, nada de ficar cultivando depressão e cativeiro, pelo amor de Deus, né? Para crescer rápido, nada disso. E então, gente, ao utilizar a conversão de tempo especial, somar ao tempo de contribuição, não se pode fazer a mesma conversão para aposentar na regra especial, com 25 anos de efetiva exposição, pois é vedado de acordo com os artigos 24 e 25 da Orientação Normativa 16/2013 do CEGEP, do Ministério do então Ministério do Planejamento. Outra coisa. Quanto à conversão de tempo especial, soma-se ao tempo de contribuição para a possibilidade de aposentar-se nas regras comuns, incluindo integridade e paridade dos proventos. A aposentadoria especial não possui integralidade e é calculada pela média das contribuições. Sem graça. Né? Muito sem graça isso. Né? Os exemplos que eu falei para vocês. Mineiro. Eletricista. E depois técnico em radiologia. Pela empresa, quem trabalha em empresa privada, vai ser sempre pela regra do RGPS, exatamente, do regime geral. Tá certo? Quem trabalha já no serviço público, tá? E aqui a gente faz um adendo. Quem trabalha no serviço público não é empresa pública, nem empresa de economia mista. Tá? Esse poderá, a depender do período em que ele ingressou no serviço público, se aposentar com direito à paridade e integralidade. Só esclarecendo que paridade, o doutor Damião falou brevemente aqui, paridade é o direito que você tem do valor da sua aposentadoria ser equiparada sempre aos valores de quem está na ativa, e a integralidade é o seu valor de benefício ser idêntico ao que você recebia quando estava na ativa.
que na regra previdenciária, isso chama, ele atende também por salário de contribuição. Né? Aquela coisa bonitinha que a gente vê na direita do nosso contra-cheque, lá no final tem aquele somatório, olha que número lindo, aí quando você vê o líquido lá, meu Deus, que é isso? Né? Né? Aquela coisa sem graça ali. Né? Tem uma palavra esquisita lá que só é boa quando a gente compra, né? Que é o desconto. Né? No nosso contra-cheque é horror, quando a gente vai comprar o desconto é maravilhoso. Né? Costuma ser assim, né, senhora? Né? Aquele sapato, aquele papatinho maravilhoso ali, né? Aquela bolsa bacana, né? Quando está lá, dá desconto, é aqui que eu me acabo. Né? Desse jeito. Pois é, minha gente. Então, no canto inferior direito, esquerdo, aliás, do contra-cheque, costuma aparecer lá o quê? Salário de contribuição. Aquele valorzinho lá, aquele somatório ali, são das verbas que compõem, somadas, elas vão entrar na base de cálculo para a gente contribuir para o nosso regime de previdência. No caso aqui, os dois regimes, como foi colocado de manhã, pré-SEM, e para o Estado, o IPER. Tá? Então, a gente só se alerta. Quando fala, então, na integralidade, é o último salário de contribuição que nós vamos receber. Tá? Não é o nosso maravilhoso contra-cheque que está lá, aquele somatório bonitinho lá da coluna da direita, tá certo? Não é aquilo. Tá? E que aquele valor do salário de contribuição ele vai estar sempre sendo atualizado como se nós estivéssemos na ativa, tá? Quando nós temos paridade. Tá? E para ter paridade, o doutor Damião falou mais cedo, e mais tarde eu vou relembrar para vocês. Vejam vocês. Tá? Isso não é a palavra do Arnaldo, mas a regra é clara. E voltemos. Aqui. Mas, pensando bem, e aí, porém... Meu Deus do céu, olha, calma, gente. Olha, haverá merenda daqui a pouco. Então, podem gastar a energia acumulada do almoço aí, gente, por favor. Vamos lá, de novo. Você que nos assiste aí no YouTube, finalmente saiu no tom certo. Então, mas pensando bem, minha gente, vejam vocês, ó. Olha, se você que trabalhou entre 11 de novembro de 1990 e 12 de novembro de 2019, com efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses, você que está hoje em um cargo público estável, você pode ser enquadrado na regra do artigo 10 ou artigo 21 da Emenda Constitucional 103 de 2019. E aí eu pergunto, o que está lhe faltando para requerer sua conversão de tempo especial em tempo comum e vitaminar sua contagem de tempo de contribuição, gente? O que está faltando? O que está faltando? Conhecimento, perfeitamente, conhecimento. Conhecimento dos seus e de como acessá-los, requerer, trazer para si. Exatamente. E aí, vejam vocês. Então, para isso, está lhe faltando traduzir essa imagem aí. O que é isso? Não ganhou bombom. Diga aí. Também não ganhou bombom. Acertou a primeira parte. Ser concursado, essa parte aí já superamos. Não ganhou bombom. Comprovar. Então, ali está escrito o quê? Ali é o quê? Como é o nome daquilo ali? Esse símbolo? Meio de prova. Meio de prova, minha gente. Tá? Você precisa ter um meio de prova para você poder provar que você esteve exposto àquele determinado serviço, tá? Durante aquele período, para você poder ter aquele período, literalmente, convertido, tá? Pelos fatores que eu acabei de colocar, 1.4 para homens, 1.2 para mulheres.
Tá? É preciso meio de prova. Tá bom, agora eu quero fazer uma pequena enquete com vocês aqui. Pois não? O servidor já requereu ou insalubridade ou periculosidade, não foi aceito pelo órgão. Ele vai atrás, buscar esse meio de comprovar e... Perfeitamente. Onde é que está o pulo do gato aqui, ó? Você pode, se você está na carreira que você tem exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, ou ao conjunto desse, ou a um ou mais desses em conjunto, o que acontece? Você não pode aproveitar a contagem desse tempo utilizando os fatores. Você não pode vitaminar. Mas se você trabalhou em determinado órgão, em determinada atividade, em que foi comprovado, você pode trazer para a sua carreira atual aquele tempo lá e transformar aquele tempo especial em tempo comum pela fatoração, pela multiplicação do fator. Tá? É isso e eu vou trazer os exemplos aqui, exemplos verídicos para vocês, para a gente mostrar por que nós estamos fazendo isso. Tá? Como muitos de vocês têm esse direito e vocês, infelizmente, ainda não o buscaram. Então, queridos, aqui, ó. Quando a gente vai buscar um meio de prova, tá? Existem 2 meios de prova possíveis para a gente poder requerer esse tempo, tá? Para a gente poder converter 2 meios de prova aceitos no direito para isso, tá? Que se aceitam, são irrefutáveis. E eles são esses aqui, ó. Sim, eu pensei em fazer essa pergunta também. Para que isso? Mas por que isso? Tá? E essa pergunta aqui, ela merece a seguinte resposta. Por quê? Para obter conversão do tempo, é necessário o reconhecimento do trabalho exposto em condições especiais através da emissão do perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, e do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, a LTCAT. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Quem aqui trabalha no governo do Estado de Roraima? Levante a mão, por favor. Muito bem. Educação. Qual outro órgão? Diga seu órgão, por favor. SEGAD. Qual outro órgão? SEGAD também. Qual outro órgão, por favor? Defensoria. Qual outro órgão, por favor? Ministério Público. Senhora ali. Casa Civil. Outro órgão também do Estado. Vocês são prefeitura, eu conheço. Vocês são a prefeitura. Mais alguém aí atrás, do Estado? Qual outro órgão? IPE, muito bem. Qual outro órgão do Estado? Acabou ali só tem MP. Que mais? Governo do Estado. Que mais? Então, não tem. Achei interessante que não veio ninguém aqui, olha. Não tem nenhum colega da Vigilância Sanitária, não tem nenhum colega do HGR, não tem nenhum colega do Hemororaima, não tem nenhum colega do Laboratório Central. Não tem nenhum colega da Rede de Frios, né? Não tem nenhum colega dos demais hospitais aqui. Por quê? Esses ambientes são classicamente expostos a riscos químicos, físicos e biológicos. Tá? Existe uma estrutura da Secretaria do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, que acho que é NICAT, Núcleo de Condições de Ambiente de Trabalho, acho que era o nome. Pelo menos na época que eu trabalhei lá, 2004 a 2010, não, 2005 a 2010, eles passaram em todos os setores fazendo o levantamento, tá, das condições de trabalho. E aí aconteceu o seguinte: alguns lugares realmente receberam a indicação de risco biológico, risco físico, risco químico. Mas, para os demais locais, quando eles viram as condições dos móveis que a gente sentava, das cadeiras que nós utilizávamos, os médicos, eles colocaram o quê? Que existia um risco de penosidade. Por quê? As cadeiras, os móveis eram assim, dos diversos tipos, né, emprestado dali, emprestado da acolá. Quando eram comprados, eles não possuíam uma ergonomia correta, se comprava pelo preço, não pela ergonomia,
né? Aquelas cadeiras de palhinha horrorosas, né? Que não é uma coisa horrorosa, né? Aquela coisa funda ali, quando não, elas eram né, caídas assim, né, colegas, assim, aquela cadeira de palhinha, uma desgraça, né? Algumas assim, que vinha com o assento nela nem reto, né? Caído assim para frente, né? É uma coisa horrorosa. E aí eles deram para todo mundo, disseram que todo mundo tem direito a 10% de penosidade. Eu recebi aquilo, graças a Deus, também, né? Acho que vocês estão rindo ali também, estão recebendo, recebe até hoje, né? Não? Maldade. Não vai para o céu quem fez isso. Digo logo, não vai para o céu quem fez isso. Oi? Mas as cadeirinhas estão lá, né? Né? Da dor nas costas, né? Continuam lá as cadeiras. Tiraram a penosidade, mas as cadeiras, mas não trocaram as cadeiras. Né? Coisa do serviço público. Então, gente, as pessoas que, por acaso, laboraram nesses locais, que foram, evidentemente, avaliados e foram certificados pelos médicos do trabalho, do núcleo de controle e avaliação do ambiente de trabalho, alguma coisa assim, não tenho lembrado, acho que era NCAT, o nome, não tenho lembrado, tenho lembrança correta. Mas eram médicos do trabalho realmente, concursados. Essas pessoas, de repente, trabalharam nesses locais. Tá? Existe um LTCAT arquivado em algum lugar desse que diz que esses locais eram realmente perigosos, eram lugar, estavam expondo, as pessoas recebiam, ou pelo menos deveriam ter tido o direito de receber o valor correspondente, né, em pecúnia, como uma indenização por essa exposição, né, que são aquelas gratificação por exposição, adicional de insalubridade, periculosidade, etc. Então, mas as pessoas esqueceram isso, ou desconhecem, como o colega falou ainda há pouco, que não tem, justamente não ter acesso ao conhecimento, elas desconhecem esse direito que elas têm. O tempo que foi trabalhado lá, você trabalhou 1 ano, beleza, meu filho, você tem 4 meses a menos do seu tempo de contribuição para você se aposentar. Trabalhou mais? Multiplica. Tá? Como diz o pastor, multiplica, Senhor, multiplica. Tá? É verdade. Então, as pessoas desconhecem esse direito que está lá assegurado e mais, documentado. Que a parte documental, gente, é o grande calcanhar de Aquiles para quando você está numa carreira que estava naturalmente exposto àquele ambiente nocivo e que você precisa levar para outra. Tá? No exemplo que nós vamos trazer aqui, nós vamos falar justamente a respeito disso, tá? Mas está mais na frente, nós vamos discutir a respeito. Então, o grande... Diga, meu bem. Hã? Só se você mudar de carreira, bem. Você tem que passar em outro concurso. Tá? Se você tem que trazer... Mas outras oportunidades aí, outros concursos, aí você vai, leva seu tempo, aí você faz, passa, vai para uma carreira melhor. Tá? Digo isso de concurseiro para uma possível concurseira. Tá? E você vai trazendo isso aí. Ó, eu laborei na Polícia Civil do Estado 10 meses. Aí eu fui para a saúde, eu já tinha passado no concurso da saúde. O que acontece? Eu não tomei vergonha na cara, não levei meu tempo lá, tá lá, e não pedi a conversão desses 10 meses por 1,4, que eu tenho direito, porque policial civil também tem direito a essa conversão do tempo especial. Tá? Ele tem direito. Porque ele está, questão do risco, ele também está, como é definido em lei como atividade de risco, então ele naturalmente tem direito à conversão do tempo que ele trabalhar na carreira policial. Se ele sai e leva para outro, vai para outra carreira, ele leva aquele tempo multiplicável por 1,4. Tá, gente? Isso é tranquilo.
Nós não temos dúvidas a respeito disso. Mas no caso que você está falando aí na questão prática, a penosidade ela não é aceita para esses fins de conversão, tá? Porque não é considerado um risco físico, porque não está dentro do escopo da NR5. Tá? Não está. Infelizmente, ela não é considerada, bem. Tá? Ah, sim, também. É bom, olha, é bom. Ó, não querendo tolir as experiências de ninguém, mas já esclarecendo, né? Isso, né? Mas eu tenho outras coisas boas também para se correr atrás, tipo, né? Para o Estado fazer o favor de pagar as progressões corretas, né? Botar todo mundo no nível corretinho, né? Que está devendo aí, né? Faz favor, né? Não precisa, sem precisar o pessoal estar rosnando os colegas uns para os outros, isso realmente é deplorável. Vamos lá, Estado, quebra essa castanha e nos coloque no nível adequado de salário, né, e do ponto certo da carreira. Né? Não custa nada. Custa alguns milhões, mas não custa nada. Não custa nada, né? Alguns pontos de umas vírgulas lá no meio dos números, lá, mas quebrem essa castanha para nós. Não é isso? Então, queridos, vejam vocês. O ambiente precisa, então, ter um PPP e um LTCAT, né? Atividade, aliás. E qual é a diferença entre esses dois documentos, queridos? O laudo técnico de condições ambientais de trabalho é um documento que tem o objetivo de avaliar e determinar as condições ambientais do ambiente de trabalho que um determinado trabalhador atua e, com base nisso, definir se existem enquadramentos para situações futuras de aposentadoria especial. Tá certo? Vejam vocês, se existem para aposentadoria especial, queridos. Vejam vocês. O médico do trabalho, o engenheiro do trabalho que for fazer esse laudo, o LTCAT, vou passar aqui para a gente ficar melhor, ele deve objetivar, identificar e avaliar de forma rigorosa in loco. Não existe avaliação de ambiente com aquela história aqui. Olha a fotinha aqui, tá? Olha a gravação que eu fiz aqui, tá? Não tem isso. Tá? Esse negócio de coisa remota, para esse tipo de avaliação, não existe. O profissional ele deve ir até lá, perceber os locais, tá? Perceber visualmente e até olfativamente, porque existem locais onde você abre e ele está infestado de mofo. Você não vê, né? O micro-organismo ali que produz, o mofo é um micro-organismo. Você não produz, mas você percebe no olfato, né? Aquele cheiro característico e tal. As pessoas, tipo eu que tenho rinocinusite, já saio de lá, né, com o olho escorrendo, o nariz entupido e tal, com aquela cara de quem perdeu o jogo, né? Terrível. Mas é preciso fazer isso em loco sempre. Tá? Isso é importante alertar vocês, porque, de repente, algumas situações podem dizer, não, o fulano veio ali, como é tudo igual, ele já vai fazer. Não, não existe isso, não. Todos os locais têm que ser vistos pelo profissional. Tá? Todos os locais têm que ser vistos. Por isso que a legislação diz que a avaliação é in loco, não é avaliação remota. Então, os riscos e agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho de um determinado profissional têm que ser avaliados por um determinado profissional. São avaliados nesses laudos riscos físicos, químicos e biológicos. E aí? O outro documento, que é o perfil profissiográfico previdenciário, tá? Ele é um documento com o histórico laboral do trabalhador. Tá? A LTCAT identifica o aspecto coletivo do ambiente,
aqui os trabalhadores que estão naquele local estão expostos e o PPP ele vai fazer a descrição individual de cada trabalhador. Tá? Ó, o principal intuito do PPP é atestar quais os eventuais agentes de risco em potencial que o trabalhador manteve contato. Isso para que ele possa solicitar a aposentadoria especial. Igualmente, pode ter uso para a conversão do período de contribuição para que se possa reduzir o tempo total esperado para se aposentar. Pronto, está aí. Está aí o segredo da coisa. As pessoas que têm condição de requerer uma aposentadoria especial, por exemplo, servidor público, ao chegar no IPE, chega lá e vai dizer, cadê o pessoal do IPE? Levanta a mão aí, gente. 1, 2, 3, 4. Muito. Que timidez é essa, gente? Ele não... Calma. Quem nega as coisas é o doutor Lobato, não são vocês não, viu? Calma, não sejam tímidos. Tá? Calma, não sejam tímidos. Então, gente, a pessoa chega no IPE e bota lá no seu requerimento. Requeiro aposentadoria especial e tal, com base e tal, por exposição a agente a risco físico, químico, químico e biológico. Aí a pessoa vai olhar assim, bacana. Cadê o PPP? Aí a pessoa morde. Né? Então, é preciso você saber que você tem direito a esses documentos, especialmente ao direito ao laudo, e especialmente você tem direito a esse documento que ele é personalíssimo. O PPP ele é feito para cada um dos trabalhadoras que estão expostos ou que foram enquadrados naquele ambiente que possui esses possíveis riscos químicos, físicos, biológicos. O colega do IPE, já chegou lá no balcão lá com vocês, algum colega da radiologia? Da Laboratório Central? Os laboratoristas? Técnico do laboratório, já chegou? Já chegou, pois é. Apresentou PPP para vocês? Não. Mas foi atrás, né? Descobriu para vocês que o bicho existe e não morde, né? Descobriu com vocês, está vendo? Se soubesse antes, já trazia na mão, e isso aí teria feito o quê? Adiantado o seu processo de aposentadoria. Tá, gente? Vejam vocês a colocação prática desta situação. Vejam vocês. Tá? Como isso é uma questão prática. Tá? Não é algo que só interessa ao vizinho. É uma coisa que nós podemos, de repente, olhando a nossa trajetória laboral, de repente nós temos um direito lá, que pode não ser esse conversível, mas um outro direito que está perdido e que nós desconhecemos, porque nos falta informação. Tá? É o caso ali do doutor Adolfo, ali atrás, tá? Que ele trabalha com RH aqui desde o primeiro concurso lá, né, doutor? É uma verdadeira enciclopédia da SEGAD também. E muitos colegas já devem ter chegado com ele ali e dizendo assim, eu tenho direito a receber isso. Aí você olha assim, tá, mas cadê? Com base em quê? E a pessoa, não, tenho direito, mas com base em quê? E ele é obrigado a negar porque a pessoa não trouxe documentação. De repente até tem um direito, mas concessão de direito, gente, não é algo presumível. É algo que ou você tem porque a lei está escrito na lei e você está enquadrado naquilo, ou você traz a prova para que você possa se habilitar ao direito que está prescrito na lei. Não tem outro jeito. Os colegas do MP ali balançaram a cabeça. Sim, é verdade. Tá? Porque direito não é presumível, gente. Direito é... Você precisa ter meio de prova. Tá? Sempre tem que ter meio de prova. Por isso que é bom a gente guardar papel. Hoje a gente não precisa guardar papel, né? A gente escaneia, deixa lá, né? No HD é confiável, né? Eu perdi 3 na brincadeira dessas aí. Não eram confiáveis, eram baratos, a marca chinesa barata, me lasquei. Tá? Mas você guarda, e hoje ainda tem a faculdade de você guardar na nuvem, né?
que aí é mais seguro ainda. Então, esse documento, informação, gente, guardem, especialmente da vida laboral. Tá? Vamos guardar porque, quando a gente não tem, você pode ficar numa esparrela tipo a minha. Vou citar meu caso aqui. Eu comecei a trabalhar em... Ih, caramba, faz tempo, ó. Faz. 1984, no falecido Centro Social Urbano da Messejana. Faz tempo. Faz uns 3 dias, né? Faz uns 3 dias. Aí, o que aconteceu? Eu entrei lá como estagiário. Aí, fui promovido a... O que era na época? Era alguma coisa pré-histórica do cargo comissionado na época, que ainda era território. 86 ainda era território. Aí, o que aconteceu? A gente não tinha contrato, não tinha carteira assinada, a gente tinha um contra-cheque sem vergonha, era somente, e aquilo ali eu não sabia. Aí o que aconteceu? O tempo passou, né? O tempo passa, como dizia aquela propaganda daquele banco que morreu, né? O tempo passa, o tempo voa, e eu não fiquei numa boa, porque eu só fui ter carteira assinada em 1988, você já tinha perdido o quê? 4 anos para trás, e depois disso aí que eu consegui já ter, aí eu entrei no Bané em 89, eu entrei no Bané em 89, entrei no Bané em 1990, fiquei até a extinção dele, quase que eu fecho as portas dele, quase que eu ajudo a fechar as portas, mas saí antes. Vi que era melhor voltar para a minha faculdade, que era mais futuro, e deu certo. Eu cheguei até aqui sendo biólogo, graças a Deus. Tá? Improvável, impossível. Depois de ser professor policial e fiscal da vigilância sanitária. E aí depois eu fiquei esperto, né? Eu fui guardando papel. Guardei papel, ainda tenho as minhas pastas lá, cheio de papel, documento mofado, amarelado, mas estão lá. Um dia vão servir para alguma coisa. Então, gente, isso... o que eu coloco para vocês aqui é que nossa trajetória laboral, nós não devemos desprezar aquilo que nos favorece. Documento, informação, é seu, é pessoal, guarde. Não sei para que serve hoje, mas servirá no futuro, porque tudo isso é como eu coloquei, meio de prova. Tá? Aqui a doutora Nilza, aqui, diretora do RH da Educação, tá? Fala isso, acabou de testemunhar aqui, que fala isso aos seus colegas, e o pessoal acha que é um peso a mais estar guardando os documentos que lhe dizem respeito. Não é, não. Tá? Porque isso, nós, na prática, temos visto aqui que falta documento na hora de aposentar professor, pela regra especial, que amanhã nós vamos até aprender a musiquinha nova amanhã, tá? Em homenagem a isso. Tá certo? Então, queridos, olha só, está na hora da gente passar adiante, porque vai começar, está se aproximando a parte divertida da história. Eu vou amarrar esse troço no meu braço. Cadê? Guardei. Agora eu vi. Está aqui. Do lado do microfone. Então vejam vocês. O PPP, como eu falei ainda agora, ele vai identificar as exposições aos agentes de risco em potencial ao longo dos anos. Assim como o nome sugere, tem uso para fins de concessão de aposentadoria do referido trabalhador. A gente conversou a respeito. E quem emite o PPP? Gestores ou representantes da empresa, onde o servidor, a servidora laborou, gestores da instituição pública, onde o servidor, a servidora laborou. E nós vamos ver, vejam vocês, tá? O gestor da empresa privada, ele tem a obrigação de emitir para o trabalhador que requerer. O gestor do ente público, onde o trabalhador também laborou, tem obrigação de emitir. Existia um LTCAT daquela pessoa lá, dizendo que ela estava exposta a risco químico, físico, químico, biológico, ele tem que emitir.
Ah, não tem quem faça isso. Né? Aí usamos aquela expressão, né? Kiko, né? Kiko, tenho com isso, né? O que eu tenho a ver com isso, meu filho? Dá teu jeito, mas eu preciso, é sua obrigação. Tá certo? Então, outra coisa. Quem emite o laudo técnico de condições ambientais? Profissional da área de engenharia de segurança do trabalho, com registro no Conselho de Classe, o Conselho Regional o CREA, tá? Médico do trabalho devidamente reconhecido e com registro no CRM. Ponto. Tá? Não observem aqui que não vale técnica em edificações, não vale técnica em segurança do trabalho. Por mais conhecimento que a pessoa tenha, não é apto a assinar esses documentos. Tá bem? Ó, agora chegou no tempo regulamentar aos nossos estudos de causos. Tá? Primeiro causo. Eu tirei isso aqui, tá? Copiei de um processo que chegou lá para a SEAP, para a Secretaria de Atos de Pessoal, lá do nosso Tribunal de Contas. Tá? Isso é um caso verídico, tá? Uma trabalhadora que requereu aposentadoria no IPER e conseguiu. Vou deixar vocês analisarem aí e ver onde está o pulo do gato. Acharam? Acharam o defeito? Acharam o defeito? Bom, agora eu vou botar esse trem neste bolso, aqui, e vou pegar o meu pointer, que a luzinha dele é mais bonita. Tá? Então, gente, vejam só, é uma trabalhadora, ela começou a trabalhar em carteira assinada, contribuindo para o regime geral de previdência aqui no seu primeiro emprego entre 1980, entre junho de 1980 e setembro de 1980. Depois ela trabalhou em uma fundação aqui entre setembro de 85 e novembro de 88. Depois ela entrou nessa casa de saúde, tá? Russas é no Ceará, tá? Trabalhando como o quê? Laboratorista de análises clínicas, de março de 97 a janeiro de 99. Depois, ela veio para o município de Boa Vista, trabalhando como bioquímica, de 1º de agosto de 2000 a 30 de setembro de 2000. E aí, ela foi trabalhar na empresa privada aqui de prestação de serviços médicos como técnica de laboratório, de outubro de 2000 a janeiro de 2008. E aí o que aconteceu, gente? Olha que bonitinho. Para esse período aqui, o que ela conseguiu? Desse período aqui, que é igual a 2.674 dias, tá? Que foram multiplicados pelo fator de 1,2, que se transformaram em 3.209 dias. Né? E onde é que está o defeito? Ah, sim. Ela também trabalhou como agente administrativo de janeiro de 93 a dezembro de 96. Onde é que está o defeito aí? Não, bem, na conversão não. A conversão está corretinha, certinho. Onde é que está o defeito aí, gente? Pelo IPER, positivo. Bonitinho, tudo bonitinho aí.
Hã? Porque ela está hoje na carreira de técnica em laboratório, concursada do estado de Roraima. Tá? Hã? Perfeitamente. Que mais? Perfeitamente. Por quê? Por quê? Por quê? Faltou o quê? Comprovação, meio de prova. Esses locais, infelizmente, não têm, por certo, não tinham, pelo menos nessa época aí, o quê? Laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Logo, ela não conseguiu o quê? Trazer a prova de que ela estava exposta a um risco químico, físico ou biológico. Logo, esse tempo ela não pôde aproveitar como tempo especial, embora, pela própria atividade dela, vejam vocês aqui, ó. Laboratorista mexe com fezes, exudatos humanos, fezes, urina, sangue, que são potencialmente perigosos, nocivos. Risco, que risco é esse? Biológico, perfeitamente. Tá? Então, a pessoa estava exposta, o profissional estava exposto? Possivelmente, sim. Como bioquímica, também, provavelmente trabalhando também em laboratório. A profissional possivelmente estava exposta? Possivelmente. E aí, o que faltou aí? Meio de prova. O empregador, no caso, ambos aí, né? Tanto o Hospital de Russas quanto a Prefeitura falharam no quê? O que faltou ambos os empregadores fazer? Hã? Quê? Não. Antes do PPP. LTCAT, tá? O laudo técnico das condições ambientais de trabalho, ele é geral, tá? É coletivo, é do ambiente. Tem 20 pessoas no ambiente, você faz para o ambiente. Depois, cada pessoa quer levar aquela comprovação daquele laudo que ela esteve exposta naquele ambiente ali, você faz requer o PPP, perfil profissiográfico profissional. Certo? Vejam vocês. Quando ela foi para a empresa privada, tá, de prestação de serviços hospitalares, lá eles possuíam, ela pôde sair com o seu PPP na mão e passou ao IPER, que reconheceu a exposição, o tempo especial e acresceu. Vejam vocês, acresceu 600 e pouco, quase mais de 500 dias. Mais de um ano, aproximadamente 1 ano e meio, aproximadamente, acresceu. Ou seja, ela diminuiu o tempo de contribuição dela. Sim, exatamente. Porque você trabalhou na empresa privada, olha. Tá? Você trabalhou na empresa privada. Você estava exposto a algum risco químico, físico, biológico, você tem direito a um PPP. Tem direito ao seu PPP. A empresa deveria ter lá a sua LCAT. Você requer, você traz isso e guarda isso, porque quando você for quiser averbar esse tempo, inclusive averbar esse tempo no instituto, no órgão previdenciário correspondente, você pode fazer isso, independente de se está para aposentar ou não. Tá? Você pode averbar esse tempo. Tá certo? Vejam vocês. Não precisa chegar o tempo de aposentar para você poder averbar esse tempo especial. Não precisa. Você leva, está na mão, tem o PPT, está na mão, averbe, guarda, que o Instituto não perde.
Tá? No caso, tanto pré-100 quanto o IPER, esse tempo não será perdido. Vai ficar lá nos seus registros. Tá certo? Isso é garantia de direito, gente. Tá? Não podemos dar bobeira quanto a isso. E agora, agora eu sei onde está. E agora vamos para o caso mais interessante aqui. Olha só. Isso aqui, aquele lá atrás, foi um fato verídico. Esse aqui, como diria Paulinho Gogó, é um fato venéreo. Ó, entre agosto de 86 e janeiro de 2001, determinada criatura foi servidor da Polícia Civil do Estado do Amazonas, ocupando o cargo de investigador de polícia. Ocupa atualmente cargo em carreira distinta há 22 anos. Não houve interstício, ou seja, ele saiu de uma carreira, entrou noutra, não houve quebra, tá? Não houve quebra. Ou seja, ele não ficou mais do que 30 dias afastado entre a saída de um e a posse no outro. Então, em 2019, ele estava com 56 anos. O órgão previdenciário pode averbar esse tempo como especial? O servidor poderia se aposentar? Ele comprovou ali. Ele trouxe esse tempo, ele apresentou para o IPE esse tempo, lá do Amazonas. Agora eu pergunto para vocês, ele pode se aposentar? Perfeitamente. Perfeitamente. Mais alguém arrisca? Quem mais pode discernir? Hã? Necessariamente não. Vocês não podem perder o módulo de Dr. Agrinaldo, tá? Amanhã, tá? Sobre as regras de aposentadoria. Tá certo? É um negócio que não é poupança, mas rende muito. Isso eu garanto a vocês. Tá? É uma verdadeira... Vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui um dos nossos colegas, uma das maiores enciclopédias, tá? Aqui junto com o doutor Reinaldo, que está lá fora, por sinal, disfarçado de galeroso, por sinal. Você vê um bichinho gordinho de camiseta folgada ali, tá? O doutor Reinaldo, está ali, ó. Está lá, apareceu ali, ó. Ele está encostado ali, ó, mexendo no seu disfarçado de galeroso. Tá? São os dois maiores especialistas em previdência pública que nós temos do Tribunal de Contas e do Estado, juntamente com o doutor Lobato. Também está aqui conosco. Então, gente, ele poderia se aposentar. Muito bem. O colega ali disse que o servidor poderia se aposentar. Sim, pois não? Ele era policial civil. Então, o cargo dele lá, ó. Investigador. Faltou... Eu estava com fome, eu engoli o R ali. Tá? Ó, investigador de polícia. Então, ele era policial civil. Certo? Então, e aí? Só uma pessoa somente defende que ele poderia se aposentar. Né? Quem mais? Alguém diz, não pode. Alguém, diga aí. Aproveitar, converter todo o tempo, né? Porque ele começou em 86, só a partir de 90 ele poderia converter o tempo especial em comum. Muito bem, muito bem. Então ele não aproveitou todo o tempo, mas aproveitou grande parte do tempo. Não é verdade? Ele pode aposentar, você lembrou bem da questão do período, né? Então, ele aproveitou grande parte do tempo. Então, elucidativamente, olha só, pode. Aliás, ele pôde se aposentar? Sim, ele pôde. Por quê, gente? Ó,
É só a gente fazer as contas. Olha aqui, ó. Tempo de PC da Polícia Civil do Amazonas. 5.531 dias, tá? Que é aquele período todo lá. Ele aproveitou o período todo, tá, mano? Tá, mano? Ele aproveitou todo o período. Ó, vezes 1,4, que dá 7.743,4 dias. Que isso transformado em anos, tá? Dá 21 anos, 2 anos e 11 meses. Então, olha só. Quanto tempo que falta para completar 35 anos de contribuição? 13 anos, 9 meses e 9 dias. Em 2019, ele possuía 18 anos de contribuição na atual carreira. Vamos fazer as contas? Tá? Então, olha só. Ele possuía 21 anos de contribuição e já possuía 18. 21 mais 18 dá? Quanto? Olha, o pessoal ali tá usando. Não vale usar o celular. Não vale usar o celular. Bora lá, gente. 21 mais 18 dá? 39. 39. Muito bem. A pessoa, servidor homem, precisa de quanto tempo de contribuição? Qual é? Quanto tempo? 35. Quanto tempo ele excedeu? 4 anos. Tá? Quanto tempo, qual é a idade que a pessoa precisa, o homem precisa para se aposentar? 60. Perfeitamente. Então, queridos, pela regra do artigo 3º da emenda 47, o tempo que você excede, tá? O tempo que você excede de contribuição acima de 35 anos, ele abate na sua idade. Então, queridos, excedeu quanto tempo? 4 anos. Então a criatura, neste fato venéreo, poderia se aposentar com quantos anos? 56. Perfeitamente. Perfeitamente. Completos. Perfeitamente. Quanto tempo de contribuição ele auferiu ao total? 21 mais 18. Quanto tempo? Perfeitamente. 39. Então, ele possuía ao todo 39 anos, né, e 11, 39 anos, 2 meses e 11 dias, né, para ficar certo. 39 anos, 2 anos e 11 meses. Aí eu pergunto para vocês, ele poderia se aposentar, né, tendo, isso foi em 2019, positivo. Ele requereu, depois de passar 3 anos em idas e vindas com o Instituto de Previdência do Amazonas, ele conseguiu que o Instituto reconhecesse o tempo dele em 2022. Aí ele deu entrada. E aí, deu entrada, conseguiu a documentação e deu entrada no IPE. Aí o que o IPE fez? Verificou que ele estava aposentável quando? Desde 2019 ele estava aposentável. Então ele fazia, ele estava aposentável, aí perguntaram para ele, o senhor vai se aposentar? E ele disse, eu vou ficar fazendo o quê? Vou cultivar uma depressão em cativeiro em casa? Não, vou continuar no meu trabalho, porque lá eu tenho diversão, café, água gelada e fuleiragem com os colegas. Fora os casos difíceis que me dão para resolver. Certo? Então, queridos, foi desse jeito. O discernimento foi desse jeito. Aí vejam vocês, o que o colega fez, o que o colega fez aqui, tá? Olha só. Aqui a elucidação da matemática, olha. Tá? O que ele fez? 39 anos de contribuição. Ele possuía, como eu falei, 39 anos e ele completou o direito aos 56.
Não é isso? Então, ele foi enquadrado na regra do artigo 3º da emenda 47, que é a conhecida regra 8595, que é o quê? Aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98. Ele entrou antes disso, no serviço público na Polícia Civil do Estado do Amazonas. Então, ele estava no direito, amparado pelo direito, a regra 8595. Aí, somado... Dor de cabeça, doutora? Dor de cabeça? Hã? Ah, é por causa do ar-condicionado. Então, cadê? Colega? Por favor, você poderia trazer água para ela, por favor? Por favor. Então, gente, a elucidação do caso está aqui, olha. 39 anos de contribuição, mais 56 de idade, cravou, pronto. Ele adquiriu o direito em 2019. E o IPE reconheceu assim que em 2019 ele poderia já estar aposentado, mesmo ele tendo requerido em 2022. Resultado, o quê? Ele passou em 2022 a perceber o quê? Abono permanência. Perfeitamente, abono permanência. Quem falou aí essa palavra mágica? Cadê? Quem falou? Quem falou? Aqui, olha. Ela falou a palavra mágica. Hã? Isso. Aí ele requereu de retroativo. Claro que os colegas do IPE, ciosos do dever de proteger os cofres previdenciários, né, de proteger o erário, de garantir o futuro das aposentadorias, ciscaram para um lado, ciscaram para o outro e tal, ali, mas pagaram. Pagaram, foi. E o sem vergonha, olha, e o colega, né, depois de toda essa peripécia aí desse fato venéreo, não pagou um quibe para os colegas em comemoração a isso. Essa é a pior parte. Não escapava, né, bem? Pois é, olha. Você vê como nós somos de bom coração. A gente nem paredou ele por conta disso. Viu? Pois é, mano. Viu? Então, gente, vejam vocês, eu trouxe o que... Pois não, bem. Sim, pois não. Tá aí a continha. Mais uma. Aham. Alguém que vocês conhecem se enquadra nisso? Hã? Perfeitamente, bem, perfeitamente, viu? Isso aí tá sintetizado, tá? Mas isso aí está tudo na legislação, tá? Legislação eu traduzi num fato venéreo, tá? A legislação. Hã? Alguém disse aqui? Não, pode falar, guerreiro. A gente está aqui para isso. Vai lá. Fala aí, guerreiro. Não. Caça não. Eles concederam, agora já foi ladeira abaixo. O problema é que o colega está tendo um problema de artrose reumatoide, sabe? Para não dizer assim, papagaio no arame, o cara não pagou um quilo para os colegas em comemoração a isso. Maldade. Nós que acompanhamos esse tempo todo aí das peripécias dele, do périplo, torcendo para que desse certo. No dia que torceu, ele se fechou em copas. Ficou calado. Só descobrimos isso por acaso quando nós estávamos preparando este curso que ele veio contar. Maldade, rapaz. Viu? Vejam vocês. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos práticos da conversão de tempo especial e como ela pode ser benéfica, tá? Um trabalhador, uma trabalhadora, tá? Na obtenção do seu direito à aposentadoria quando levados para a contagem de tempo de contribuição. No primeiro caso, ajudou a anteceder o tempo de contribuição
da trabalhadora, tá? Porque ela, na época, um detalhe que eu não botei propositalmente, mas ela já possuía 55 anos de idade, tá? Então, ajudou a complementar os seus 30 anos de contribuição, melhor dizendo. Então, ela pôde se aposentar jovem, né, nos 55 anos, e bem mais cedo do que se ela tivesse que esperar ainda mais tantos anos, até completar o seu tempo total de contribuição. Tá? Vejam vocês. Então, eu trouxe para vocês aqui a aplicação prática da conversão do tempo especial em tempo comum, e, nesse caso do colega aqui, ele já possuía o direito, já bem pretérito, que faltava o quê? Como eu coloquei aqui, meio de prova. No dia que ele trouxe o meio de prova, o Instituto aceitou, reconheceu o direito à sua aposentadoria mais pretérita e concedeu a aposentadoria, e hoje ele goza do benefício do abono permanência. Vejam, tá? Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Hã? Mais alguma pergunta? Pois não, mana. A gente devolve. Não, assim. Calma que nós não temos esse poder. Não temos esse poder, mas quando a gente pergunta, geralmente acontece. Então, amanhã eu vou contar um caso verídico, tá? Outro fato venéreo também. Tá? Com relação à questão de aposentadoria especial de professor. Amanhã tem mais história para contar. Tá? Então, gente, o que acontece é o seguinte, quando nós vemos que tem alguma dúvida, a gente insta um instituto respectivo, tá, o ente previdenciário respectivo, pedindo que esclareça ou acrescente, tá, aquele documento que está faltando. Se não for possível, aí, então a gente alerta que a gente emite novo ofício, dizendo que não possui condição, a gente procura resolver primeiro entre nós, a Secretaria de Arte Pessoal e o Instituto, porque é mais rápido, é mais fácil do que ter que subir até o relator para descer de novo. É mais rápido, tá? E aí, o doutor Damião, que está à frente disso aqui, eles pedem ofício, apontando que não condiz com a legislação, porque falta documento ou não foi comprovado determinado tempo. Não achou-se comprovação. E aí o Instituto vai atrás. Quando o Instituto vê que não tem o que realmente, porque ele insta o servidora, para que apresente a comprovação. Se não apresentou, ele vai lá e cancela. Tá? Isso no... Diga, mano. Excelente pergunta. Não consegui ver nada a respeito disso. Olha, excelente pergunta. Mas eu acredito que não, porque esse tempo aí, ele na legislação, na jurisprudência, ele só é aproveitado para fins de contagem de tempo de contribuição. Que é diferente, por exemplo, de benefício. Benefício, sim, ele é conversível. Licença-prêmio, quando você não goza, quem ainda tem direito à licença-prêmio, você não goza. Chegou o tempo de aposentar, é conversível. Contar segredo aqui em primeira mão para você, até aproximar aqui para ninguém mais fique sabendo. Ó, só nós, só o YouTube ali. Ó, folga do TRE. Folga do TRE não é prescritível. Tá? Não é prescritível. Tá? Todo ano você vai lá, todo ano de eleição, você trabalha lá, né? E agora, se você... No tempo que eu fiz aqui a primeira eleição eletrônica, eu tive a má sorte de cair um candidato, tive duas más sortes. A primeira votação da urna eletrônica era presidente da mesa. Aí entrou lá um senhor, Nécio, aquele pessoal lá sem escola de pai, mãe e parteira, e o coitadinho queria votar no candidato dele, não se entendia com a máquina. Aí eu reiniciei a máquina 3 vezes. E eu peguei os fiscais dos partidos e botei do meu lado aqui. Olha, faça assim, faça assado. E nada.
E o coitadinho não se entendia. Aí, por fim, na terceira tentativa, e a fila lá atrás, né, o povo já na janela. Estava no último pavilhão da escola lá de Bora, antes dela ser transformada em escola. Como é que é o nome agora? Escola padrão. Antes de ser transformada em escola padrão. Aí tá. Calor miserável na sala. E o povo lá na janela, né, aquelas janelas basculando, o povo lá olhando. Aí eu peguei tinha um cartaz lá, me lembro da primeira eleição com a urna eletrônica, né, falando. Aí eu peguei o cartaz da parede, botei aqui, os dois fiscais dos partidos ficarem me olhando, aí fiquei com a caneta assim. Ó, o senhor está vendo isso aqui? É o teclado. Eu vou dar o sinalzinho ali, o senhor vai ouvir. Ó, bibi, sinal. O senhor digita o número do seu candidato. Beleza? Beleza. Vamos lá. Não deu certo. Aí, eu olhei assim, olhei para os dois fiscais daqui e disse, ó, bora tirar ele daí, está atrapalhando. Tá. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor vai aqui fora, o senhor toma água, o senhor respira, esfria a cabeça, o senhor vota. Ele disse, mas eu quero votar no Otomar. Aí, veio o diabo num candidato lá, eu sabia que vocês estavam induzindo ele. Pá, mas deu vontade de virar, dar uma mãozada naquele dia. Quando eu olhei, era coitado de um homem idoso, que estava mais parecendo para um sabiá do que para uma pessoa. Aí eu respirei fundo, fora da minha sessão. Fora, botei ele para fora. Aí consegui tirar o senhorzinho lá, aí deu polícia, deu fiscal de partido, deu advogado de partido, não sei o quê. Aí eu peguei, redigi uma ata quilométrica, contando historinha. Sou bom para contar história no papel. Aí redigi lá, mais de meia hora escrevendo. Aí contei lá. Ficou famosa essa ata, lá no TRE. E o senhorzinho não voltou mais para votar. Pois é. Graças a Deus, viu? Não, e o pior foi que eu pensando, ele vai voltar no final aqui, eu vou ficar até não sei que hora, olha. Ele vai voltar, mas graças a Deus não voltou. Não voltou. Pois é, gente. Então, gente, voltando às folgas do TRE. Folgas do TRE não são prescritíveis. Aí, se você acumula essas folgas, vai guardando, guarda documento, criatura, guarda, vai guardando. Um belo dia você vai chegar, se aposentar, e aí você vai lembrar, puxa vida, por motivo de trabalho, eu não gozei estas folgas do TRE, às quais eu tinha direito. Quantas tem aí? Umas 80. As 80 folgas, nesse período todo aqui, né, essas eleições, umas 80 folgas. Você requer a conversão delas em pecúnia, filhote. Tá? Conversão em pecúnia. Pode, filho. Tá? Pode. Tá? Pode, fiote. Tá? Pode, tá? O que não é tá? Folga, gente, folga, tá? Folgas que você não goza. Folga, tudo que não é prescritível, que você não goza, você fica acumulado lá para você usar no final, até o final da sua carreira. Se era direito seu sair, não foi utilizado, então você não, o Estado não pode se locupletar com aquilo, porque seria uma locupletação indevida do Estado. Tá? E aí o que acontece? Você pode converter. É o que acontece, por exemplo, o exemplo clássico é a licença-prêmio. Tá? A licença-prêmio você é um direito seu, né, para quem ainda tem o direito, ou os órgãos que têm, né, tem licença-prêmio, a cada 5 anos você tem 30 dias, né? Cada 5 anos, 30 dias. Então, acumulou, chegou àquele ponto lá, você se aposentou e você não gozou, o Estado, o órgão, não pode deixar aquilo ali, ó, perdeu o Playboy. Não pode, tá bom? Porque seria uma locupletação do Estado em cima do seu direito. Tá? Então, por isso, o que você quer que acontece? Quem tem o direito à licença-prêmio, ela é convertida. Ela é convertida, gente. Então, por analogia, as folgas do TRE, que são imprescritíveis,
Tá? Não tem na legislação. Eu desconheço aí, por favor, doutores aí, me direm, Gibim, tu já viu o fogo do TRE prescrever? Pois é, doutor Gibim ali que está mais séculos na estrada do que eu, tá? Nos auxilia e diz, então, se você não é direito seu, você não utilizou, tá? Ele tem que ser transformado em pecúnia. Tá certo, gente? Gente, olha, não estão avisando ali, mas eu estou vendo alguma coisa ali, ó. Chegou, tá? E quero agradecer a vocês, porque a nossa apresentação, tá? Aqui, ó, voltando aqui adiantadamente, muito obrigado, tá, pelas suas presenças, tá? Também quero agradecer a você que nos acompanha no YouTube, tá? Muito obrigado, porque a sua audiência realmente nos dá prestígio. Muito obrigado. E convidar vocês aqui a fazer a fotinha do finalzinho do módulo. Por favor.